Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Família reunida, vamos começar. Então galera, esse daqui vai ser o meu review do Xbox Series X e do Xbox Series S, os próximos consoles da Microsoft da próxima geração, ou da atual geração, se você estiver vendo isso no futuro. Eu queria ter postado esse vídeo ontem, mas eu tive muito trabalho para poder revisar esses consoles, porque eu tô comparando eles com os consoles da geração passada, o Xbox One X e o Xbox One S. Foi um monte de teste, foi uma semana aí com várias noites de sono perdidas, mas a gente tá aqui agora. Eu vou tentar mostrar a diferença entre esses dois consoles, porque o Xbox Series S e o Xbox Series X são diferentes em questões fundamentais e você aí que de repente tá tentando informar sua decisão de compra, precisa saber delas. Em primeiro lugar, vamos falar da tecnologia que vem dentro das duas máquinas. Tanto o Series X quanto o Series S tem GPU e CPU feitos pela AMD. A CPU é da arquitetura x86, que é a mesma de PCs, e de uma microarquitetura chamada de Zen 2, que é a mesma que você encontra em processadores da série Ryzen 3000 para PC, que são extremamente potentes. E as GPUs são da arquitetura RDNA 2, que é a mesma que você encontra nas placas de vídeo para PC RX 6000, que a AMD anunciou recentemente. Isso tudo é para dizer que os consoles dessa atual geração são extremamente poderosos e carregam tecnologia de ponta que você encontra nos PCs gamers mais caros de hoje em dia. E isso é um contraste muito grande com os consoles da geração passada, o PS4 e o Xbox One, porque quando eles saíram, eles não eram muito potentes comparados com os PCs da época. Isso porque a AMD, que também fez a CPU e a GPU dos outros consoles, não estava muito bem das pernas na época e não tinha uma tecnologia de ponta para poder oferecer para a Microsoft e para a Sony para colocar nos consoles delas. Acabou que isso se refletiu na performance de uma geração inteira de consoles. Mas desde então, a AMD deu a volta por cima num processo que foi quase um milagre considerado por muita gente do mercado. A CEO da AMD teve um ano aí que ela até foi considerada a CEO do ano, e agora a AMD tá muito bem das pernas, tá muito bem das pernas. Nos segmentos do mercado que ela não tá liderando em termos de performance, ela pelo menos tem uma oferta muito competitiva em relação à concorrência. E isso se reflete nesses consoles da nova geração que a gente tá vendo. Pelo menos no caso do Xbox Series X, ele meio que compete com PC gamers muito caros em termos de performance. Então essa não é só uma nova geração de consoles que tá chegando, mas é uma nova geração que vai representar, pelo menos potencialmente, um ganho de performance que a gente não viu na geração passada. Mas vamos começar falando dos principais trunfos que o Xbox traz. Primeiro, a combinação do Game Pass com retrocompatibilidade. Se você nunca viu o Game Pass pro Xbox, é basicamente um Netflix de games. Você paga uma assinatura e pode baixar e jogar o tanto que você quiser. Sério, é impressionante quando você instala o seu console da primeira vez, você loga na sua conta da Microsoft e aí ele já identifica que você tem um Game Pass e coloca uma biblioteca gigantesca de coisa para você baixar e jogar na hora. É incrível a que ponto chegou a acessibilidade a games que a gente tem hoje. Porque tipo, eu lembro da época quando eu ganhei meu primeiro console. Lá na época do Nintendinho, durante toda a vida do console, eu tive, que eu consigo lembrar, 4 jogos. Foi Super Mario Caça-Fantasmas, Galaga e Top Gun. A gente ganhava um jogo novo, tipo, a cada 2 anos, se você desse sorte. E pra você poder experimentar jogos novos, você tinha que alugar, mas aí você alugava só no final de semana, porque você pagava uma diária só pra 2 dias, e aí você tinha um jogo só no final de semana e você nunca mais via ele. Você tinha que parar tudo que você tava fazendo e correr pra tentar jogar esse jogo, porque era a única chance. Agora, você chega com seu console em casa, você pluga na televisão, você tem uma biblioteca gigantesca. Não vai sair de lá, não dura só 2 dias. Você pode baixar e jogar quando você quiser. Isso pode ser o normal pra você, mas quem começou a jogar videogame na década de 80, olha isso e fala: o paraíso. E também somado a isso, o Xbox tem retrocompatibilidade quase total. É porque ele roda jogos do Xbox original, do Xbox 360, do Xbox One e também de jogos que foram feitos ou otimizados especialmente para ele. Mas a retrocompatibilidade do Series S e no Series X vem de duas formas em relação aos jogos que foram feitos também para o Xbox One. Esses jogos podem rodar no modo compatibilidade ou no modo Smart Delivery. No modo compatibilidade, os jogos vão rodar nos consoles da nova geração exatamente da mesma forma em que eles rodam nos consoles da geração passada. Mesmo gráfico, as mesmas texturas, a mesma resolução, mesmo tudo. No outro modo, no modo Smart Delivery, os jogos são mudados, são otimizados
para os consoles novos. Isso quer dizer que os desenvolvedores vão lá, mudam texturas, mudam as opções gráficas, colocam mais efeitos e coisa do tipo. Mas sobre o modo de compatibilidade, o primeiro modo, quando o jogo não muda, tem umas coisas que a gente precisa falar porque não estão muito claras aí pelas informações que estão correndo na imprensa. Primeira coisa, quando você instalar no modo compatibilidade um jogo do Xbox One no Xbox Series S, ele vai rodar a versão do Xbox One S. Se você instalar o mesmo jogo no Xbox Series X, ele vai rodar a versão do Xbox One X. Então o X vai rodar a versão do X e o S vai rodar a versão do S. Por que que isso é importante? Porque a versão do Xbox One X do jogo costuma ser a versão superior, porque normalmente ela roda numa resolução mais alta, com texturas com uma maior definição, também tem mais efeitos, é em geral uma experiência visual melhor do que a versão pro Xbox One S. Se você for dono de um Xbox One X e tiver pensando em pegar um Xbox Series S para tirar vantagem de tecnologia dessa nova geração, tipo um SSD mais rápido, é interessante você manter o seu Xbox One X para poder rodar os jogos de Xbox One, porque aí você vai poder rodar a versão superior do jogo. Mas quando eu digo que no modo de compatibilidade o Series S vai rodar os mesmos jogos do One S e o Series X vai rodar o mesmo jogo do One X, eu falei certo? Espera. Não é exatamente o mesmo, tem umas diferenças. Os gráficos vão ficar do mesmo jeito, mas duas coisas podem melhorar, que é o tempo de loading e também a taxa de quadros, a performance do jogo. Só pra vocês terem uma ideia, eu rodei um teste do Monster Hunter World, que é um jogo que notoriamente roda muito mal em console, e dando uma volta em volta do hub principal do jogo, eu consegui uma média de 35 quadros por segundo no Xbox One X no modo resolução. Quando eu rodei o mesmo teste no Xbox Series X na nova geração, eu consegui 60 quadros por segundo sem problema nenhum. E quase que certamente a performance é bem mais alta que essa, mas eu tô limitado a 60 quadros por segundo por conta da minha placa de captura. E é bom lembrar que a gente tá falando exatamente da mesma versão do jogo rodando em dois consoles diferentes. É a versão do Xbox One X modo resolução. E só nessa transição aqui você consegue isso tudo de performance. Mesma coisa pro Xbox One S, quando eu rodei nele, o jogo rodou a 30 quadros com dificuldade, mesmo a resolução do jogo no Xbox One S sendo algo em torno de 860p. Ele não consegue rodar bem. Agora, quando a gente roda essa versão no Xbox Series S, aí 60 quadros sem problema. Então, se você queria uma experiência boa de Monster Hunter no console a 60 quadros sem titubear, essa é a sua chance, porque ele não roda bem em nenhum console da geração passada. Mas tem um porém, tá? Tem um porém, eu tenho que deixar claro isso aqui. Para você experimentar esse ganho de performance, esse ganho na taxa de quadros no modo compatibilidade, o jogo tem que ter a taxa de quadros destravada. Uma coisa que não acontece quando você roda um jogo tipo o The Witcher 3 em modo 4K na versão do Xbox One X, porque nela o jogo tem uma taxa travada de 30 quadros por segundo. Essa taxa pode até cair em cenas mais intensas, mas ela não vai para cima de 30. E quando você roda essa versão do Xbox One X no modo 4K no Xbox Series X, você também fica limitado a 30 quadros. O Series X tem potência para jogar essa taxa de quadros na estratosfera, mas como ela é travada, não adianta nada. Porém, tem outro porém também, tá? No Witcher 3, na versão do Xbox One X, além do modo 4K, você pode também jogar no modo Performance. E no modo Performance, a taxa de quadros não é travada. E aí, com a taxa de quadros destravada, você pode ter a sua performance na estratosfera. Eu tô registrando 60 quadros porque é o limite da minha placa de captura, tá? Provavelmente deve ir pra muito além disso. Em defesa do Xbox One X, ele também bate 60 quadros quando você coloca no modo Performance no Witcher 3. Só que tem umas quedas de vez em quando que você não vai ver no Xbox Series X. No caso do Series S, ele vai rodar a mesma versão do One S, que é travado em 30 quadros e não tem opção gráfica para você destravar. Então você não vai ver um ganho de performance significativo. Não quer dizer que ele não exista, porque vários desses jogos para console rodam numa resolução dinâmica. Quer dizer que o jogo baixa a resolução da imagem que você tá vendo numa cena muito intensa para não perder performance. Se você tiver um desses consoles mais potentes, mesmo que você não ganhe uma taxa de quadros melhor, vai ter menos dessas quedas de resolução, o que é uma coisa positiva no fim das contas. Mas se você quiser uma taxa de quadro melhor para esses jogos, você vai ter que esperar que os desenvolvedores façam um patch que destrave ou
que eles façam uma versão de Smart Delivery desses jogos que tire vantagem do hardware dos novos consoles definitivamente. E a outra coisa sobre os jogos em modo compatibilidade é que o tempo de loading cai assustadoramente. Tipo, é outra realidade. Eu rodei um teste iniciando uma sessão no jogo Outer Worlds. No Xbox Series S e Series X, ele iniciou em 10 segundos. Enquanto isso, no One X demorou 30 segundos e no One S demorou muito mais que isso, 38. Eu sei que as cores no Series S e no Series X estavam diferentes porque eu capturei no modo HDR e a gente vai falar disso depois. E eu rodei o mesmo teste no Monster Hunter World e a diferença foi ainda maior. No Series S e no Series X demorou 7 segundos para inicializar, no One X demorou 30 e no One S demorou 43. Parte dessa diferença se dá pelo fato de que o One X e o One S tem um HD, enquanto o Series X e o Series S tem SSD. É um SSD NVMe PCIe Gen 4 que é tipo muito mais rápido do que os HDs que a gente via na geração passada. Então o que você pode esperar dos jogos pro Xbox One rodando na nova geração no modo compatibilidade é uma performance melhor, com mais consistência e menos loading. Mas agora vamos falar da outra categoria de jogos, jogos com Smart Delivery. Isso quer dizer que os desenvolvedores vão lá no jogo e modificam ele para rodar especificamente no Series S e no Series X. E você sabe quais são esses jogos porque eles são diferenciados com uma tag de X e S no próprio menu do Xbox. E toda vez que você baixar ele para um dos consoles novos, ele vai instalar diretamente a versão certa para aquele console, não a versão de compatibilidade do Xbox One. Primeira coisa sobre esses jogos, o loading também cai bastante. Eu fiz um teste com Gears 5, que é um jogo que tem Smart Delivery. No Series X, ele carregou em 14 segundos, no Series S em 15 segundos, no One S em 52 segundos e no One X em 1 minuto. Desse X para esse X é de 1 minuto para 14 segundos. Mas só um comentário rápido na diferença entre as versões do Gears 5 pro Series S e pro Series X. Em primeiro lugar, o jogo roda muito bem nos dois consoles, principalmente a versão pro Series X excedeu muito a minha expectativa, roda quase tão bem quanto a versão de PC. Embora tanto no Series S quanto no Series X o jogo rode com uma resolução dinâmica. Quer dizer que, pelo menos no caso do Series X, ele vai tentar rodar o jogo em 4K, mas em algumas cenas mais intensas ele vai baixar a resolução do jogo para continuar mantendo uma taxa de quadros consistente. O Series S vai rodar o jogo com texturas com uma resolução inferior à do Series X, o que faz sentido porque ele roda o jogo numa resolução inferior de qualquer forma, então a textura meio que acompanha isso. E além disso, o Series S vai rodar as cutscenes a 30 quadros por segundo, enquanto você vai ter 60 quadros no Series X. Tirando essas coisas, as versões do jogo para os dois consoles são muito parecidas, mas isso também é de se esperar porque o Gears 5 é um jogo feito pela Microsoft, a fabricante do console. Então ela vai tentar deixar o jogo apresentável da melhor forma possível nos dois consoles dela, não vai economizar recursos para isso. E de fato, o gráfico do Gears 5 tá muito bonito, ele tá muito bem otimizado para as duas máquinas. Não é um jogo que eu jogaria assim normalmente, porque não é um jogo que eu normalmente procuro, não tá dentro da gama de coisas que eu procuro jogar, mas a minha experiência com o jogo até agora no Xbox Series X é tão boa que eu acho que eu vou até o final. E eu tô tentando me ensinar a jogar jogo de tiro no controle, coisa que eu nunca tentei fazer na minha vida. Mas beleza, o Gears 5 é da Microsoft, é tipo assim, é um dos melhores casos pra você ver essa versão de Smart Delivery pros consoles novos. Mas assim, qual que é o pior caso? Que bom que vocês perguntaram isso, porque Ark Survival também tem uma versão de Smart Delivery para os dois consoles. Eu vim filmar a tela do Ark Survival aqui para mostrar o selo do Smart Delivery, só que agora tá dando que ele não tá disponível. Não está disponível. Por que que agora não tá? Eu baixei, eu joguei. Não só era um jogo que tinha o selo de Smart Delivery, mas também foi o único jogo com Smart Delivery que eu consegui fazer rodar de um HD externo. HD de disco. O Gears rodou de um SSD externo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas vou continuar o vídeo do mesmo jeito, tá? Ark Survival é um jogo que tem uma base de jogadores muito grande, mas que tem uma reputação de não ser muito bem otimizado. Eu comparei visualmente as 4 versões do jogo e ficou parecendo pra mim que a versão do Series S é uma versão aprimorada da versão que saiu pro One S, e a versão do Series X é uma versão aprimorada do jogo pro One X. E dá pra você ver a diferença entre as versões S e as versões X, principalmente na folhagem. Na versão do One X e do Series X tem menos folha, na versão do One X e do Series X tem mais. Então pegaram o jogo pra esse daqui, deram uma melhoradinha, fizeram pra esse daqui, e pegaram o jogo pra esse daqui, deram uma melhorada e fizeram a versão desse daqui. E parece que o que eles fizeram basicamente foi dar uma tunada na iluminação global. E é basicamente isso, apesar de ter o selo de Smart Delivery, parece que recursos foram economizados aqui. A gente mostrou o melhor caso,
tem também o pior caso. Mas já que a gente tá falando de armazenamento, de load e de carregamento, vamos falar da função de Quick Resume, que te permite basicamente congelar um jogo que você tá jogando quando você abre um jogo novo, para quando você voltar, poder continuar do ponto do qual você parou. Funciona assim, eu vou abrir o Monster Hunter agora. Uma vez que eu tô dentro... Uma vez que eu tô dentro do jogo, eu posso vir aqui e mandar abrir o Outer Worlds. Aí dentro do outro jogo eu quero voltar pro Monster Hunter. Eu faço isso. Eu clico aqui, mando voltar pro Monster Hunter, vai aparecer um Quick Resume ali no canto e a gente tá de volta pro jogo. Demorou... nada. O interessante do Quick Resume é que quando ele congela o jogo, esse ponto fica salvo no seu SSD. E você pode até desligar o seu videogame da tomada, que quando você ligar de novo, reconectar tudo, você continua exatamente do ponto de onde você parou, sem precisar abrir o jogo de novo. É como se ele tivesse ficado parado um pouquinho e você volta pra ele... assim. Isso é bem legal, mas eu acho que é por conta disso que o sistema de arquivo toma tanto espaço no SSD dos dois consoles. E em relação à temperatura dos consoles, jogando Gears 5, eu pude observar os dois chegando no ponto mais quente na superfície a mais ou menos 50 e poucos graus. Não é uma temperatura tão alta assim, mas deixa claro a importância de você deixar esses consoles respirarem. Aqui dentro deles tem hardware de PC, não brinca com isso, não bloqueia a entrada e saída de ar deles. E a gente precisa mencionar também o controle, porque tem tipo coisas novas nele também. Ele tem alguns melhoramentos na ergonomia, ele é um pouco menor do que o controle do Xbox One, e ele também tem um disco direcional de 8 direções, que meio que remonta ao controle do Xbox 360, enquanto o controle do Xbox One tinha um de 4. E ele também tem um botão a mais de compartilhamento. Se você apertar esse botão, ele tira um screenshot do jogo que você está jogando. Se você segurar, ele faz uma gravação dos últimos 15 ou 30 segundos de gameplay. E tanto essa foto quanto esse vídeo, ele sobe para as nuvens e deixa disponível no seu smartphone para você salvar e compartilhar em rede social. E eu não posso deixar de mencionar que o controle do Xbox One é compatível com o Xbox Series S e Series X. Então, se você tem desses controles em casa, não precisa comprar controles extras para nenhum desses novos dois consoles. Então, gente, esse foi o meu review do Xbox Series S e Series X. O nome confunde, porque, enfim... Mas antes de eu ir embora, eu tenho que mencionar algumas omissões da minha parte. Primeiro, eu não pude testar os jogos em 120 Hz. Provavelmente vários jogos no modo compatibilidade devem rodar em 120 quadros, pelo menos no Xbox Series X, e também tem o multiplayer do Gears 5 que roda em 120 quadros. O problema é que a placa de captura que eu tenho só vai até 60 quadros. Não tem como eu gravar em 120 para poder fazer análise. Tipo a análise de frame rate que eu fiz com Witcher e com Monster Hunter e tal. Então, eu tô omitindo essa parte desse review porque eu não tenho condições técnicas de avaliá-la. A outra coisa que eu tô omitindo aqui também é o HDR, principalmente o alto HDR. HDR é o High Dynamic Range, que é o alto alcance dinâmico, que é aquela coisa, tecnologia nova que as televisões têm, de poder mostrar cenas muito escuras e muito claras. Isso faz com que a imagem pareça mais uma imagem da vida real, principalmente como vista pelo olho humano. Eu consigo capturar a imagem HDR, por isso que teve diferença naquelas imagens lá do teste de load que eu fiz do Outer Worlds e tal, só que eu não consigo capturar a imagem em HDR com mapeamento de tonalidade. Aí a imagem sai completamente lavada. Eu poderia tentar corrigir a imagem no meu editor de vídeo, mas não seria como ela se parece no jogo. Portanto, eu achei melhor eu não dar pitaco, não dar nenhuma opinião se não dá pra fazer o treco direito. O pessoal da Elgato me mandou uma placa de captura 4K, que eu não tinha, tá? Eu só tinha placa de captura de game aqui Full HD, mas ela chegou hoje, algumas horas atrás, não deu pra usar nesse review. Eu acho que vai ficar pro vídeo do PlayStation. Se eu conseguir fazer o treco direito no futuro, talvez eu atualize vocês. Então é isso, galera. Eu queria que esse vídeo tivesse saído ontem, não deu. Eu tô uma semana trabalhando nisso. É difícil pra caramba fazer todas as medições. Eu tive que descobrir como é que calcula frame rate de console. É um trabalho gigantesco, vocês não querem saber. Se você puder me dar um joinha aí, eu agradeço, tá? Valeu, se inscreva no canal se você não tiver inscrito ainda. Eu espero que esse review aí tenha te ajudado. E se você tava pensando em comprar um console da nova geração, que ele tenha ajudado aí com informações pra poder informar sua decisão de compra. Até a próxima, tchau.